Estenda teus braços e diga: move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim. Põe a mão na cabeça e diga: toca minha mente, meu coração. Mão no coração. Enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Diga, só vocês, solta a tua voz. Move-te em mim. Toca minha mente, Senhor. Meu coração. Enche a minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. A segunda palestra com o nosso irmão Daniel Rodrigues Júnior. Estenda teus braços em direção a Daniel. Vamos pedir que a Mãe de Deus, já rezamos por todos os palestrantes, mas de uma forma especial também por ele. Mãe querida, nós te consagramos este filho. Tudo que ele tem, tudo que ele faz na vida, a sua família, seu trabalho, a sua missão enquanto grande comunicador a serviço de Deus. Cubra ele com teu manto de amor e de bondade. Guia ele seus passos, Mãe querida, em direção ao teu filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero falar um pouquinho, senta um pouquinho, meu querido irmão. Falar um pouquinho do Daniel, bem rapidinho aqui. Só 5 minutos para falar do Daniel aqui. O currículo do irmão é maravilhoso. Mestre em neuromarketing pela Florida Christian Universidade dos Estados Unidos. Especialista em atendimento ao cliente e excelência em serviços pelo Instituto Disney em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Administrador de empresas pela FI Business School. MBA, em gestão de negócios pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Pós-graduação em marketing pela Unify. Pós-graduação em ética e educação. Apresentador de vários programas em vários lugares, várias comunidades. E autor de 12 livros, Daniel. Isso, graças a Deus. É o teu momento agora. Que Obrigado, Deus te abençoe, Deus. meu filho. Amém, obrigado. Amém. Boa tarde, gente, tudo bem? Então ela apresentou já, vou falar da parte católica. Eu sou casado, tenho 3 filhos, católico, graças a Deus. Participo da Pastoral do Empreendedor, coordeno, juntamente com a Adriana, uma Pastoral do Empreendedor na paróquia do Padre Kleina. Faço recolhimento com o Opus Dei há 23 anos e participo da Renovação Carismática há 25 anos. Nós vamos falar de oratória hoje, comunicação e oratória. Claro que 1 hora não dá para esgotar o tema da oratória, não tem como. Então eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem, vídeos a mais, e-books a mais, de maneira gratuita. Eu quero aprender a falar, eu quero perder o medo. Você vai anotar esse e-mail e dizer, olha, eu quero mais material, nós vamos mandar para você, tá bom? Então o e-mail é contato@Daniel, meu nome, G de gato, O de ônibus, D de Daniel, R de raiz e de igreja, godri.com.br, contato@danielgodri.com.br. Ou você pode pedir pelo WhatsApp, e-book, material, vídeo exclusivo para melhorar a tua oratória. 41, esse é o WhatsApp, não adianta ligar que não atende, tá? Só o WhatsApp. 41 9642 2797. 41 99642 2797. Primeiramente, antes da gente falar da parte técnica um pouquinho, eu faço uma reflexão de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, fala São Paulo. São Paulo aprendeu a duras penas que não adianta ter técnica, não adianta saber, não adianta ter sabedoria humana, se Deus não abençoar a obra.
A nossa palestra, a nossa comunicação, a nossa oratória só vai frutificar se Deus colocar a mão, se o Espírito Santo colocar a mão, se Deus tocar. As melhores apresentações que eu tive foi quando eu estava mal. E olha que eu já fui professor de oratória na FAV, eu já dei curso de oratória, já preguei fora do país, nos Estados Unidos, no Uruguai, mas as melhores pregações foram aquelas que eu achei que foi ruim, porque aí Deus teve a liberdade plena de agir. Mas engana-se quem pensa que Deus faz tudo sozinho. Deus não faz tudo sozinho. A graça age na natureza, e por isso nós temos que aperfeiçoar, por isso nós temos que estudar, por isso nós temos que nos formar. Coisa mais absurda que a gente faz é orar para uma pessoa e dizer: Senhor, que não seja o Daniel que fale. É a coisa mais antiteológica do mundo. Deus quis falar através da gente, Deus quis precisar da gente. Então o Espírito Santo toma o melhor de nós, e é isso que é importante. A Andréia falou que ela é de uma paróquia, que era de uma paróquia chamada Nossa Senhora Aparecida. E eu acho que uma das pregações mais frutuosas que eu dei foi naquela paróquia. E um professor de oratória, de comunicação, raramente ele se perde no tema. Raramente a gente se perde no tempo, no tema, porque é a nossa profissão. A gente sabe fazer isso. E eu fui convidado para falar da vida do início da igreja primitiva, falar de Atos dos Apóstolos. Eu estudei, fiz tópicos, me preparei, me confessei. E cheguei lá, comecei a falar da igreja primitiva, daqui a pouco eu estava falando de amor de Deus, que a pessoa é importante, que Deus troca reinos por ela, que Deus morreu por ela. Terminei a pregação lá na capela, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Uberaba, e fui para o aeroporto, que eu tinha uma palestra. Mas pensa num cara decepcionado no aeroporto, frustrado. Cheguei no aeroporto, parei para tomar um café, pensei: meu Deus, o que eu fiz, cara? Fiz tudo errado. E liguei para a pessoa, era o Márcio que me convidou. Falei: Márcio, você me perdoa, cara, eu fugi completamente do tema, cara. Era para falar de igreja primitiva, era para falar de Atos dos Apóstolos, e eu comecei a falar de tudo quanto é outra coisa, fugi do tema. Ele falou: Daniel, você não sabe o que aconteceu, ele disse. Você não sabe o que aconteceu, eu vou te contar. Depois que você saiu, nós fizemos mais um pouco do encontro, e veio uma pessoa testemunhar aqui na frente. A pessoa pegou o microfone, falou: eu quero falar sobre esse encontro. E ela começa a falar: olha, eu saí para me matar, eu saí para tirar minha vida, eu saí para me suicidar. Sou católico, batizado, mas fazia quase 20 anos que eu não pregava na igreja, fazia quase 20 anos que eu não pisava na igreja. Peguei a minha arma, mostrou a arma que estava junto com ele, saí para procurar um terreno baldio, e aí passei em frente à igreja e escutei músicas, e a música me chamou a atenção, e eu pensei: por que não dar o último tchau para Deus antes de eu tirar minha própria vida? E aí, disse ele, entrei na igreja, aliás, não entrei na igreja, cheguei na porta da igreja, que eu tinha até vergonha, me senti indigno de entrar na igreja. Quando eu chego na porta da igreja, eu vejo umas mocinhas dançando, que é uma maneira de comunicar também, no ministério de dança, elas estavam dançando, e aquilo, por alguns minutos, me fez esquecer dos meus problemas, e eu fui ficando. Aí disse o jovem, depois de alguns minutos, entrou um pregador e começou a falar que eu era importante para Deus, que eu tinha jeito, que minha vida não acabava, que tudo ia dar certo. E ele disse: eu não só não vou me matar, como eu, minha mulher, minhas filhas, nós estamos endividados, uma dívida quase impagável, nós vamos voltar para a igreja. A loucura de Deus é melhor que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é melhor que a oratória dos homens. O poder de Deus é maior que o poder dos homens. Pois bem, a Andréia falou do modelo mental, eu queria reforçar um pouquinho com outras palavras. O nosso modelo mental, como nós pensamos, como nós enxergamos, a luta que nós temos antes de anunciar o Evangelho, de comunicar,
vai determinar como nós nos comportamos. Ela até fez a dinâmica da comida. O meu modelo mental influencia como eu me comporto. Como eu me comporto gera resultado, positivo ou negativo. E o resultado reforça o meu modelo mental. Tenho medo de falar em público. Tenho medo do branco. Acho que eu sou a última pessoa, o último pregador, coloco muita responsabilidade sobre mim. Vai dar branco, vou me perder, vou às vezes errar. Se eu não trabalhar bem isso, o que vai acontecer? O meu resultado vai ser ruim. Com resultado ruim, quando eu for falar de novo, eu vou pensar, opa, já errei, já gaguejei, deu branco, isso não é para mim. E vai reforçar um modelo negativo. Precisa mudar isso primeiro. Mudar o nosso modelo mental. Entender que eu posso melhorar, entender que eu posso aprender e entender que Deus pode abençoar a minha vida para que eu seja um comunicador de Deus. Deus pode me enviar para isso. Para que eu tenha um comportamento melhor, para que eu tenha um resultado melhor, para que eu tenha um modelo mental melhor. Um modelo mental tocado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Eu era da igreja Nossa Senhora de Sion, eu era músico, baterista, tinha medo de falar em público, medo de dar boa noite no microfone, pavor. Um dia faltou o orador, e o meu coordenador do grupo de oração falou, hoje você vai falar. Eu falei, não, mês que vem, vou me preparar. Ele falou, não, hoje você vai falar. Eu falei, não, mês que vem. Hoje você vai falar. Eu falei, não, escolhe outro. Hoje você vai falar. Eu falei, não, vai você que está acostumado. Ele falou, hoje você vai falar. Faltava 20 minutos para a pregação. E deu 5 tipos de problema. Eu fui no banheiro, eu suei, eu gaguejei, tudo que você possa imaginar. Ele falou, você vai falar porque eu sou o teu coordenador, eu estou pedindo e estou até te mandando você falar. Se você não sabe o que dizer, conta a sua história, como é que Deus entrou na sua vida. E eu fui falar e as pessoas gostaram. E eu descobri que eu tinha uma tendência. Isso não fez o medo sumir automaticamente, foram anos com medo, foram anos com tensão. Porque quando a gente se preocupa com o que a gente vai entregar, quando a gente se preocupa que a palavra de Deus é importante, é claro que vai nos dar medo. É algo santo, eu tenho que me preocupar mesmo, é natural. Quando eu vi que Fernanda Montenegro, ganhadora de Oscar, indicada ao Oscar, não ganhadora de Oscar, ela disse, eu sinto medo sempre que eu vou falar e me apresentar. E ela com quase 70 e poucos anos, eu pensei, bom, eu sou menor que ela, então eu posso sentir medo também. Corajoso não é o que não tem medo, é o que enfrenta o medo. Pois bem, nós vamos falar de como Jesus pregava, como Jesus evangelizava. Jesus tinha uma linguagem simples. Por causa do orgulho, a gente quer falar bonito, a gente quer falar termo técnico, a gente quer botar um monte de coisa, a gente quer acrescentar um monte de palavras da Sagrada Escritura, e não é porque sejam necessárias, normalmente é porque nós somos vaidosos e queremos mostrar que nós conhecemos. A não ser que seja necessário, fique no simples. Não é porque é simples que é simplório. Meu pai é bom nisso, ele fala do gato e cachorro, ele fala do trem, ele fala da escada. É simples, mas é profundo, é simplesmente genial. O iPhone, quando surgiu, ele é simples para o usuário, a tela é fácil para o usuário. Mas existe uma complexidade de programação por trás. O orador que é simples para os outros, ele tem muito trabalho para ser simples. Jesus era simples, mas as suas palavras eram profundas. Tanto é que não se esgotam, pode ser um doutor com PhD, pode ser uma pessoa simples, todo mundo vai cavar e todo mundo vai ficar saciado, porque simples não é simplório, seja simples. Minha mãe comprou uma máquina de fazer pão. Isso há uns 15 anos atrás, quando era novidade. E na máquina veio uma coisa escrita assim muito estranha. Veio assim, um adesivo. É normal que nos primeiros usos a máquina solte fumaça. Coisa de brasileiro, em vez de arrumar a fumaça, bota um adesivo, né? Tipo, é nós.
E aí, levamos a máquina para a praia. Estava eu e meu pai vendo futebolzinho na sala. A máquina ali na cozinha, conjugada com a sala. Minha mãe dando uma varrida no chão, lá na parte de fora. Daqui a pouco, começou a sair fumaça. Só que eu não tinha visto o adesivo, que dizia: atenção, é normal que nos primeiros usos a máquina solte fumaça. Eu não tinha lido isso, então não tinha essa informação. Falei: mãe! Ela respondeu de fora: o quê? A máquina está soltando fumaça. Ela respondeu: é normal. Falei: ah, pai, é normal, tranquilo. Mais uns 2 minutos, aumentou a fumaça. Mãe, aumentou a fumaça. Ela respondeu: é normal. Falei: ah, pai, é normal. Mais 1 minuto, fumaça, derreteu a cortina que era de plástico da cozinha, aquele fogaréu na cozinha, parecia a visão do Apocalipse. E eu aprendi algo muito importante, compartilhar com você. Nunca ligue uma máquina 110 em 220. Ela vai derreter. Ela vai quebrar. Essa historinha que eu contei aconteceu. Foi algo da minha vida. Ela é simples, mas ela é profunda. Eu posso falar sobre o jeito que nós somos uma máquina criada por Deus, nós temos um jeito de funcionar. Eu posso falar que eu fui teimoso e não fui agente de solução. Eu posso falar da minha preguiça. Eu posso falar que minha mãe foi negligente. Não sei, a gente pode falar de várias coisas. Posso falar que quem fez a máquina podia ter feito bivoltagem, né, que era mais fácil. É simples, mas não é simplório. Jesus contava histórias por isso. Grandes oradores contam história. Grandes oradores contam história, porque você pode esquecer tudo que foi falado, mas você não vai esquecer da história que eu contei do cara e nem da história da máquina. Então simples não é simplório. Jesus contou várias histórias, a parábola do bom samaritano, Jesus falou sobre a moeda perdida, Jesus falou sobre a ovelha perdida, sobre o filho pródigo, ele falou muitas e muitas coisas, ele contou histórias. Uma pregação é como uma receita. Não pode faltar açúcar no bolo, não pode ter açúcar demais. Não pode ter limão demais, não pode ter limão de menos. Não pode ter sal demais, também não pode ter sal de menos. Filósofo grego Aristóteles, ele fez a proporção, que eu acho, concordo com essa proporção, sobre como deve ser uma apresentação. 10% ethos, no máximo. O que é 10% ethos? É a autoridade de quem está falando. Se às vezes você não fala da autoridade, claro que eu não vou fazer isso no meio da missa, mas você por uma falsa humildade não fala de onde você chegou, as pessoas não prestam atenção no que você vai falar. Porque infelizmente as pessoas não valorizam só a palavra, valorizam quem prega a palavra. A palavra é rica por si só, não importa quem entregue. Ouro é ouro, não importa se um entrega ou outro entrega, mas não temos essa maturidade. Então o ethos é importante, 10% é a autoridade da pessoa que está falando. 30% do tempo da minha pregação eu vou falar de conhecimento, de conteúdo, do que fazer, do como ensinar, do como dar uma catequese, do como evangelizar. 30% é conteúdo. 60% são coisas ligadas ao emocional, são testemunhos, são histórias, são músicas, são coisas pessoais. 60, 30, 10. 60, 30, 10. A nossa pregação, não adianta ela ter conteúdo, mas ela é como um bife duro. Deixa eu tirar aqui para ele ver aqui na câmera. Não adianta a nossa pregação sustentar, mas ela não está cozida, ela não é quente. A nossa pregação sustentar as pessoas, mas ela é dura, é fria. Ninguém come comida fria. Ninguém come comida congelada. O bife faz bem, o bife sustenta, mas ele tem que estar bem passadinho, ele tem que estar no ponto, ou pelo menos ele tem que estar um pouquinho quente.
Tem gente que tem um conteúdo extraordinário, mas o conteúdo não é aquecido por Deus, não é aquecido pelo Espírito Santo, não é aquecido pelo fogo de Deus, é só a pessoa, é só humana. Tem proteína, mas está duro, não atinge, não toca, não transforma. Tem gente que tem pregação, já é o contrário dessa. São comunicadores que são, isso aqui para não roubar, esses 2 primeiros exemplos são do Prado Flores, tá? Tem gente que é como uma Coca Zero, Coca Light, comunicador light. Desculpa a propaganda na TV, até esqueci. Pode ser Pepsi, qualquer outra, Tubaína Light, refri light. Tem gente que é um refri light, tem sabor, é gostoso de tomar, mas não tem caloria, não edifica. É legal, fez piada, fez gracinha, virou pirueta no palco. Mas e você pergunta, cara, o que você aprendeu? Nada. O que te transformou? Nada, mas foi legal. Foi legal, mas não transformou. Se não transformou, não é um bom comunicador. Jesus fazia com que a sua palavra provocasse. A palavra de Deus, ela não volta para o céu sem produzir efeito. Ela provoca, ela transforma, tem que transformar. Então não adianta eu ter sabor se eu não tenho caloria. Tem pregadores que tem uma pregação, uma comunicação, uma palavra, que até é cozida, até é quente, até foi ao fogo, até sustenta, mas não é bem embalada, não é bonita. Você não cuida de como entregar. É a carne bem cozida, é a carne boa, mas mal embalada. E nós erramos muito isso. Nós temos o melhor alimento do mundo, nós temos a doutrina do Senhor, nós somos a igreja fundada por Jesus Cristo, mas nós embalamos tão mal, o microfone é ruim, a coisa é não testada, a pregação não é preparada, a pessoa não se confessa, a pessoa não estuda o catecismo, ela fala coisa da cabeça dela, quer dizer, é assado, tem bom sabor, mas a apresentação que podia ser num belo de um prato de porcelana, a gente entrega assim para a pessoa. E a gente quer que ela coma. É o panfletinho de algo bonito, mas mal feito. É o panfletinho feito no xerox. É o panfletinho mal guilhotinado. Ah, não precisa. Precisa sim, você está embalando algo importante. Teu dinheiro, o meu dinheiro a gente deixa no banco. A embalagem tem que ser forte para proteger a riqueza. A capa do livro tem que ser bonita, senão não leia o conteúdo. A estética não é a essência, mas é só pela estética que você chega no conteúdo. O mundo é assim, então usa isso para evangelizar. Se o mundo quer as coisas bem feitas, modernas, rápidas, vistosas, bonitas, a embalagem eu posso mudar. Novos métodos, novo ardor, novo jeito, sem mudar a essência. A essência não precisa mudar. Não confunda a essência com a aparência. Jesus usava humor. Jesus era bem humorado. Chegava o cego para ele. O que queres que eu faça? Ele perguntava para o cego. Né? Coisa bizarra, né? O que queres que eu faça? Ah, me dá um cão guia aí, Senhor. O que queres que eu faça? Parece óbvio, mas é um bom humor de Jesus. Vocês filtram o mosquito, vocês coam o mosquito e vocês engolem o camelo, Mateus 22, 23, 24. Jesus usa contrastes. Jesus ele é bem humorado. Olha, vocês estão coando coisa pequena, vocês estão engolindo coisas maiores, vocês estão preocupados como se lava a mão, mas vocês estão podres por dentro. Perguntas e bom humor. Por que um comunicador usa perguntas? E Jesus usava muitas perguntas. Porque a pergunta faz a pessoa pensar, a pessoa participar do ensino. E vós, quem dizeis que eu sou?
O que vocês fariam? Quem é o Filho do Homem? Perguntas. Faz as pessoas participar, prestar atenção, aprender, refletir sobre o tema. É muito mais fácil convencer uma pessoa perguntando do que afirmando. Quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é uma pergunta, mas leva a questionamento. Perguntas. Jesus usava pausas importantes e dramáticas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas, mas terá a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Exemplo de luz que nunca mais esquece. Contraste, luz e trevas. Jesus olhava as pessoas nos olhos. Jesus comunicava visualmente. Jesus era um excelente observador. Irmão, você vai comunicar muito mais e melhor se você observar o mundo à tua volta. Antes de dar exemplo da NASA, antes de dar exemplo dos Estados Unidos, olhe o mundo à sua volta. Observe o mundo à sua volta. Vou dar um exemplo para vocês, mais uma coisa. Eu estava no chuveiro. Não sei se dá para dar um close aqui nesse dedo aqui, ele é feio, mas dê um close aqui, olha que coisa feia. Eu estava olhando para esse dedo aqui, ó, ele é torto, ó, tá vendo? Parece um S. Eu fazia artes marciais, fazia jiu-jitsu, e o cara puxou com força, estava defendendo, ele estourou a pegada que fala, né, o braço, e meu dedo nunca mais voltou, só cirurgia. E na época, claro que doeu muito, né, o tendão encurtou. Na época, eu deixei passar. E a gente oscila entre homem novo e homem velho. E eu estava esse dia bravo pra caramba, no chuveiro eu olhei pro meu dedo, eu vou fazer uma confissão pública na TV, eu pensei, eu devia ter dado umas porradas nesse cara. Eu devia ter batido nesse cara. Eu devia ter processado esse cara, porque eu nunca mais vou ter o dedo normal. Aí o Espírito Santo no chuveiro me fez lembrar de Jesus crucificado. E Jesus crucificado falando assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu pensei, opa, eu estou reclamando aqui do meu dedo, mas Jesus foi pregado, Jesus teve a barba arrancada, Jesus teve o olho furado, Jesus foi escarrado, Jesus foi cuspido, Jesus estava sem sangue, Jesus estava com dor, Jesus estava com agonia. Ele sabia que fizeram aquilo de pensamento, mas mesmo assim ele disse, Pai, perdoa ele porque eles não sabem o que fazem. Você está vendo que coisa interessante? Por causa de um dedo eu queria vingança, e Jesus derramou todo o seu sangue e perdoou. Se a gente observar as coisas do dia a dia, a gente vai ter fonte para nos comunicar. Quando eu tinha 14 anos, eu fui viajar com meu pai para Foz do Iguaçu. Ele foi dar treinamento para um hotel famoso, o dono é católico, hotel 5 estrelas. Eu fiquei maravilhado, claro. Morava na casa de BNH e foi para um hotel 5 estrelas. Estava, né? Um príncipe em Nova York, felizão lá. 14 anos. E aí acompanhei meu pai durante o dia, e chegou uma hora que eu cansei, porque era jovem, adolescente. Falei, pai, eu vou para o meu quarto. Falou, tudo bem, vai, pega aí a chavinha e vai. Entrei no elevador, tinham mais pessoas. E o nosso quarto era na saída do elevador, direto à primeira porta. Abriu a porta do elevador, fui pegar a chave para abrir, mas vi que a porta estava aberta e entrei. A camareira falou, boa tarde, senhor. Eu olhei para... É o senhor mesmo, boa tarde. Opa, boa tarde. Senhor, o senhor quer que volte depois? Eu falei, não, fica tranquila. Pode limpar aí. Mas eu não lhe incomodo, senhor? Não. Deitei na cama, abri o frigobar, liguei a TV a cabo, pouca gente tinha, nunca tinha usado aquilo, TV a cabo. Era caríssima na época, troca de canal.
Ela limpando tudo. Ela falou: Senhor, agora eu vou deixar o Senhor em paz e vou embora. Ela foi embora e trancou a porta. Daqui a pouco eu tomei a bebida, pensei: não, vai manchar a cama, vou pôr aqui no chão. Depois eu jogo a garrafinha fora. Coloquei a garrafinha descartável no chão. A hora que eu ponho a garrafinha no chão, um chinelo rosa. Nada contra, homem pode usar rosa. Mulher também pode usar azul. Mas eu pensei: ó, meu pai não é muito de rosa não. Pai do céu, você tem pantufa rosa? Eu pensei: nossa, meu pai tem pantufa rosa. Pensei: que estranho. Levantei para ir no banheiro. Fui no banheiro, quando eu volto e olho para o guarda-roupa, como é que fala aquele que se usa para sair do chuveiro? Um macacão rosa, um roupão rosa. Falei: não, aí é demais. E aí a ficha caiu, pensei: meu Deus, eu estou no quarto errado. Desci no andar errado, porque eu sempre fui muito avoado. E entrei no quarto, o nosso andar era de cima. E comi, bebi, liguei a TV e tudo isso. Coisa do dia a dia. Como é que eu poderia adaptar essa história? Uma pregação, uma comunicação. Eu estava sendo sincero em procurar o lugar certo, mas estava errado. Tem pessoas que procuram Deus com sinceridade, mas estão procurando o lugar errado. Você entende? Tudo do dia a dia a gente pode usar para comunicar. Todas as coisas a gente pode usar para comunicar. Esses dias eu fui carregar coisa para minha obra, e meu carro não foi feito para carregar peso. Coloquei peso demais, não aguentou, quebrou uma peça. Pensei: opa, a gente é assim, se a gente colocar peso demais na gente, a gente não aguenta. Tem peso que está sobre Jesus, eu não posso pegar dele, ele já salvou o mundo. Então as coisas do dia a dia, quanto mais eu observar, mais eu serei inspirado na minha comunicação. E Jesus observava, e observava muito. Olhai os lírios do campo, vejam os pássaros do céu. Um semeador saiu a semear. Ele ensinou com aquilo que estava pertinho dele. A figueira. Todas as coisas, todos os elementos que Jesus usou, eram elementos do dia a dia dele. É porque ele era um observador, um contemplador. E quando nós estamos com Deus, e quando nós contemplamos, o Espírito Santo nos abre o olhar para ver coisas que a gente não veria. Vi uma vez um cara pregando naquela EWN TV lá, EWTN TV, no Chile. E o pregador dizia assim: veja que a estrela de Belém estava sobre todas as pessoas, mas só algumas pessoas enxergaram a estrela de Belém. Herodes estava vendo a estrela de Belém, ela estava no céu. Os inimigos de Deus estavam vendo a estrela de Belém. Mas só quem estava com o coração preparado, só com quem estava com boa intenção, só quem era de Deus enxergou esse sinal de Deus. Por isso que é sobrenatural, nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça, nós precisamos do Espírito Santo. Bom, Jesus era apaixonado, né? Ele era apaixonado. A gente vê o The Chosen aí, a gente vê alguns outros Jesus, lá o do Mel Gibson, a gente vê que já os atores nos fazem encantar. Imagine o próprio Jesus. A cópia já faz a gente chorar, imagine Jesus. Eu não vou pregar com paixão, eu não vou entregar uma pregação quente, uma pregação que nutra, uma pregação aquecida, se isso não tocou o meu coração. Eu não vou falar com paixão de uma coisa que eu não fui apaixonado. Eu não vou convencer se eu não fui convencido. Preciso ser convencido antes. E convencido é fazer com que esse caminho da cabeça chegue ao coração e do coração chegue à cabeça. Como o Nelsinho Corrêa diz na música: esfriar a cabeça e esquentar o coração. Não esquentar a cabeça e esfriar o coração.
Esfriar a cabeça, confiar em Deus e ter o coração quente. E o coração quente depende de oração. Você pode fazer 200.000 formações, você pode ser formado em teologia, pode ser médico, pode ser doutor, pode ir aonde for. Se não tiver espiritualidade, se não tiver experiência com Deus, a pregação é fria. Não vai tocar. Eu vim para dar a vida, e dar a vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Convicção. Jesus amava tanto a verdade e a convicção, que ele falava o que tinha que falar para quem fosse que falar. Comunicador católico não pode ter respeito humano. Comunicador católico tem que amar mais a palavra do que a pessoa que está ouvindo a palavra. Se é uma verdade que você tem que falar, você tem que falar, doa a quem doer. A pessoa pode virar o bico para você, a pessoa pode não te querer ver nunca mais, mas o evangelho vai ficar, a semente vai ficar. Vai falar com discernimento, vai falar com sabedoria, vai falar com amor, mas vai falar. Porque comunicador que tem medo do que os outros pensam, tem medo da sua imagem, tem medo do que vão pensar, nunca será um bom comunicador. A gente tem que falar o que é preciso falar. Estou vendo que tem uma coisa, já vi isso, vai pregar no lugar, não fale sobre isso porque o cara, o maior contribuidor daqui é milionário, ele tem essa situação que ele não está bem resolvida. Se Deus chamou a falar, eu vou falar. Se não é da minha cabeça, se não é usar a oratória, a palavra para machucar, porque a gente não pode usar para machucar, e nem para mandar recado, e nem para se vingar, mas se o Espírito Santo mandou falar, gente, eu vou falar. E a Andréia falou uma coisa importante, eu vou perguntar para Deus, o que é para eu falar? Quer ver um outro exemplo? 2 exemplos. Fiz uma pregação no São Martinho de Lima uma vez. E orei antes, Espírito Santo, o que você quer que eu fale? Fale sobre Maria. E eu falo muito sobre Nossa Senhora, tem um livro escrito sobre ela. Eu pensei, puxa, eu acho que deve ser coisa da minha cabeça, porque eu gosto de falar de Maria, então deve ser coisa da minha cabeça. Já estou falando muito de Maria, acho que eu não vou falar de Maria. Será? Vou ver, Espírito Santo. Aí fui rezar, abri a Bíblia bem na parte que o anjo em sonho fala a José. São José. José, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque quem agiu nela é o Espírito Santo. Não tive dúvida. Pouca passagem fala sobre Maria, sobre Nossa Senhora, que o centro é Jesus, é o Espírito Santo, vou falar. Chega lá e preguei sobre Maria, usando o exemplo de José. Se Deus disse para São José, não temas receber Maria, porque quem agiu nela é o Espírito Santo, não tema receber Nossa Senhora na tua espiritualidade. E preguei, no final veio 2 mulheres chorando, elas falaram assim, hoje era o último dia que nós vínhamos na igreja católica. A nossa irmã evangélica, a outra irmã evangélica, e estavam colocando coisa na nossa cabeça sobre se Nossa Senhora realmente está viva, se realmente Nossa Senhora intercede, se Nossa Senhora realmente a gente não rouba a glória de Jesus rezando para ela. E elas vieram chorando e falaram assim, antes de sair de casa, nós pedimos ao próprio Deus que nos mostrasse em sinais, se era para a gente continuar aqui na igreja católica, ou se era para a gente deixar de acreditar em Nossa Senhora e ir para a igreja evangélica. Aonde você aprendeu isso? Lugar nenhum, gente. É Deus que mostrou, só que eu tenho que ouvir. Só que eu tenho que ter um momento de oração. Só que eu tenho que me consagrar antes de falar. Eu tenho que dar liberdade, Espírito Santo. Eu vim para falar de novas comunidades. Eu vim para falar da igreja primitiva. Mas se você quiser, Espírito Santo, faz eu passar um carão e desvia. Que Deus vai fazer. Dez fontes, agora presta atenção, você que é comunicador, orador, catequista. 10 fontes onde você pode se inspirar para falar de Deus, fazer um blog, para escrever. Não importa a comunicação que você tenha, direta ou indireta. Primeira fonte, parábolas. Parábolas são histórias que não são reais,
mas que têm ensinamento, traduzem a realidade. Parábola do vinhateiro, parábola dos trabalhadores da última vinha. Jesus contou parábolas. São mentira? Não, mas elas têm fundos de verdade, elas têm ensino de verdade, mas são histórias, são parábolas. Eu posso evangelizar por parábolas. Segunda fonte de pregação, eu posso pregar, evangelizar, ensinar aos meus alunos a partir de milagres. Sempre colocando os milagres abaixo de Deus, não como fim, como busca. Milagre, multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, milagres que você tem na Bíblia, tem vários. Jesus andando sobre as águas, tem vários milagres. Então eu posso pegar um milagre e pode ser fonte de ensino. Terceira, posso ensinar a partir de guerras bíblicas. Guerras. Gideão. A guerra, guerras. Posso pegar, no Antigo Testamento tem bastante. Posso ensinar a partir de guerras. Tirar da guerra um ensinamento. Posso pegar esse cenário de guerra, principalmente da palavra de Deus, e ensinar. Posso evangelizar e ensinar a partir de perguntas, já falamos disso. Posso ensinar e evangelizar a partir de orações. Salmo 50, Salmo 51, Salmo 90, o Cântico de Maria, Lucas, a oração de Zacarias, qualquer oração, a oração de Davi, a oração de Elias, a oração de Daniel. Posso evangelizar e ensinar a partir de orações, os salmos, os provérbios de Salomão. Posso ensinar a partir de lugares, a casa de Maria, a gruta de Elias, a cruz de Cristo. Lugares pode ser fonte de inspiração para a minha oratória, para a minha pregação. O deserto, a montanha, lugares. Posso ensinar a partir de festas, as bodas de Caná. Posso ensinar a partir de festas, as bodas de Caná. Festas em geral na Bíblia, tem várias festas. Cântico dos Cânticos, tem um monte de coisas. Posso ensinar a partir de objetos. A moeda perdida. Posso fazer uma pregação sobre o cravo que encostou na mão de Jesus, sobre a coroa de Cristo, sobre a pedra que Davi usou para derrubar Golias, cujo texto diz que eram pedras lisas. Davi pegou pedras lisas, quer dizer, para ser instrumento de Deus, você pode ser até duro como uma pedra, pode ser até grosseiro como uma pedra, mas tem que ser limpa, tem que ser lisa. Tem que ser lisa. A partir da pedra eu tenho que dizer, o instrumento de Deus pode ser grosseiro, pode ser duro, pode ser difícil, mas tem que ser liso, tem que ser limpo. É mais importante uma pedra lisa, ser uma pedra lisa do que um diamante sujo. Estou usando o objeto para evangelizar, para falar. Posso evangelizar a partir de pensamentos das pessoas, ou de personagens. Se eu fosse Barrabás, o que eu pensaria? Se eu fosse o bom ladrão, o que eu diria? Se eu fosse o ladrão ruim, o que eu diria? Como ele pensou, como ele viu aquilo? Se eu estivesse no lugar de Nossa Senhora, aos pés da cruz de Jesus, o que eu pensaria, o que eu viveria? Se eu fosse o discípulo que fugiu, o discípulo que negou, o discípulo que ficou. Pensamentos podem ser, claro, pensamentos externalizados na palavra. Então isso é fonte, isso é matéria-prima para a gente comunicar, para a gente falar de Deus.
Mateus 22, 33 diz que as multidões se admiravam da doutrina de Cristo. E o Evangelho diz que ele falava como quem tinha autoridade, não como os fariseus, que conheciam a letra aqui, mas que não permitiam a letra descer para cá. As maiores heresias que eu ouvi foram em cursos de teologia católica. As maiores. Já ouvi em curso, supondo que Maria não era virgem, já ouvi curso que Espírito Santo não tem sombra, então não foi. Eu ouvi barbaridade em teologia. Isso porque muito teólogo tenta reinventar a roda. Amigão, magistério é a fonte de comunicação. A Bíblia é o remédio, o magistério é a bula. Não adianta ter a Bíblia, não adianta ter o remédio se você não sabe interpretar. E a interpretação, graças a Deus, a igreja já deu. Magistério da Igreja Católica, catecismo da Igreja Católica. Ah, mas o fulano falou que pode ir nessa religião e naquela. Catecismo da Igreja Católica. Ah, mas o fulano falou isso. Catecismo da Igreja Católica. Ah, mas o fulano disse que eu posso ser católico e ser contra a vida. Catecismo da Igreja Católica. Vai procurar no catecismo da Igreja Católica. Porque nós estamos num mundo onde comunicador, em vez de ajuntar, está espalhando. Em vez de trazer, está afastando. Nós estamos num mundo que as pessoas que eram para converter, estão desconvertendo. Quer beber de água limpa, fica na igreja de Cristo. Quer beber de água limpa, fica no magistério de Cristo. Quer beber de água limpa, você já tem tudo pronto. Não reinventa a roda. Tem dúvida no coração, vai orar, vai confessar, vai jejuar. Mas você não vai falar na TV a tua dúvida. Você não vai proclamar no palco a tua dúvida. No mínimo, o comunicador tem que ser ético para respeitar a igreja que ele está. Eu não posso jogar no Coritiba com a camisa do Atlético, não posso jogar no Atlético com a camisa do Coritiba e vice-versa. É questão ética. Tem comunicador que nem ética tem. Está falando mal da igreja dentro da igreja. Eu estudei em escola católica, eu estudei em faculdade católica, e acredite, eu vi um diretor, isso ele não está mais, mas aqui numa faculdade franciscana que eu estudei, eu bati boca com o cara, porque o cara estava falando mal da igreja dentro da igreja. E você não pode permitir isso. Custe a tua imagem, custe o teu relacionamento, eu não posso permitir isso. Porque, de novo, o amor à palavra está acima de qualquer coisa. Do que amor à minha profissão. Eu lembro na época, eu tinha 19 para 20 anos, meu amigo puxava assim, você está maluco? Você sabe quem é esse cara? Esse cara é o diretor, cara, ele vai te fritar. Ele estava pregando que lugares ricos são lugares que foram evangelizados por protestantes. É uma teoria de Max Weber. E que lugares pobres foram evangelizados por católicos. Eu levantei. Claro que é Deus, né? A gente não faz isso sozinho. Sem Deus a gente é covarde. Que nem Pedro, sem Deus a gente nega. Só com Deus que a gente faz as maluquices. Eu levantei e falei assim, então me explica França, Espanha, Itália, parte da Alemanha, Inglaterra antes de virar anglicana. Então me explica isso. Daí ele falou assim, não, esses 6, 7 países são exceção. Eu falei, se são exceção, meu amigo, tua teoria está furada. Se tem um monte de exceção rica, colonizada por católico, desculpa, a tua está furada. E mesmo que não tivesse, aqui não é lugar para você pregar isso. Deu o maior bafafá. Tive que falar com o superior dele ainda. Então, queridos, você tem que estar pronto e pronta a amar a palavra, a servir a palavra e fazer o necessário pela palavra. Nós católicos temos amor à Eucaristia e graças a Deus a liturgia, ela valoriza a Eucaristia, mas nós não temos o amor suficiente pela palavra de Deus ainda. Gastamos uma grana em lugar para fazer bingo, para fazer festa, cadeira estofada, tem que ser melhor mesmo.
mas tem medo de gastar num microfone melhor, tem medo de gastar num data show melhor, porque no fundo a gente não sabe o poder da palavra, meu amigo. A palavra converte, a palavra muda de vida, a palavra confronta, mas como eu vou falar da palavra, como eu vou falar de Deus se o meu microfone está ruim? Como eu vou falar da essência se o importante está faltando? Então, o que eu anseio é que a gente, sem deixar de amar Cristo e Eucaristia, a gente comece a amar Cristo Palavra também. Zelo com a palavra, onde vai deixar a palavra, como vai ler a palavra, de que jeito está lendo a palavra. Se preparar para a palavra. O nosso melhor. E nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o suficiente. Você nunca, e nem eu, e nem nós, vamos ser dignos de pregar sobre Jesus nunca. Nunca. Por isso existe confissão. Por isso Jesus disse, depois que vocês pregarem, depois que vocês terminarem, depois que vocês curarem meu nome, diga, eu sou o servo inútil. Fiz o que eu tinha que fazer. Jesus é maravilhoso. Um dia a gente estava atrasado para pregar lá na Misericórdia, não justifica, foi erro mesmo. Fiz um retorno que era 2 km para frente, fiz na contramão, ali na frente da minha casa, rapidão. Olhei longe a polícia. Pensei, ferrou, eu vou me atrasar. Corre que os caras desistem. Pior, os caras vieram atrás. Aí claro, né, nem lembrei, sem juízo, pensei, pararam e tudo. Põe a mão na cabeça. Claro, pensaram que um carro roubado, alguma coisa. E depois de tanto conversar com os caras com um jeitinho, baixar a bola e pedir perdão, cheguei até a chorar, virei um menininho na verdade. Pelo amor de Deus, desculpa. Eu fiz sem querer. Não, fiz por querer. Mas eu não achei que ia ter problema. Eu estou atrasado, eu ia atrasar. E aí os caras por misericórdia falaram, cara, vai embora, vai na paz aí. Deus, né? Cheguei no lugar nervoso, envergonhado, o demônio acusando, tudo que você possa imaginar. Jesus, como é que eu vou falar da tua mãe hoje? Indigno sempre sou, mas agora eu não estou nem preparado. Chamei um padre rapidão, padre, quero confessar. Mas você vai entrar, filho, em 10 minutos. Falei, agora, padre, precisa confessar. Confessar. Confissão, rapidão. Pede perdão a Deus, ato de contrição. E prega. E confia que quem está falando não é você, é Deus através de você. E se é Deus através de você, Deus que falou até por um jumento no Antigo Testamento, pode falar através de um jegue, de um cavalo, de uma anta. Para concluir, quando você for comunicar, 4 vias. Você pode comunicar pelo cosmos, falar da lua, das estrelas, da criação. Você pode pregar a palavra pela antropologia. Quantos batimentos teu coração vai dar até morrer, fantástico. Você pode pregar que nosso DNA é fantástico, ele tem informações para dizer o teu dedo tem que parar de crescer aqui. Ele não pode continuar crescendo, fantástico. Você pode pregar que os teus filamentos de DNA dava para dar a volta 7 vezes na Terra, se você colocasse em linha. Você pode pregar que você tem mais neurônio do que quase as estrelas da galáxia, trilhões. Pode pregar pela palavra, revelação, e pode pregar pelo magistério da igreja. Agora presta bastante atenção. O importante não é se você um dia vai pregar igual o Padre Reginaldo, ou como o Padre Léo, ou como o Monsenhor Jonas, os melhores pregadores do Brasil. O importante é, seja eu tendo 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, meio talento,
Ou se eu esteja lento, se eu não estou enterrando. Para de dar desculpa, porque Deus já falou através de Gago, Moisés. Deus já falou através de assassino, São Paulo. Deus já falou através de adúltero, rei Davi. Deus já falou através de pessoas apegadas ao dinheiro. Deus já falou através do primeiro Papa que negou. Quem deixa Deus fazer, vê melhor. Se coloca no lugar como um simples instrumento. É o médico que faz a cirurgia. A gente só lança semente. Quem vai determinar se isso aqui vai dar fruto? Não sou eu, não é a Lúcia, não é a Andréia, não é quem for, não é a Dulce. Quem vai determinar se isso aqui vai frutificar é Deus. A nós, a resposta da grande serva do Senhor, a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu não sei como é que vai ser. Eu não conheço o homem. Eu quero permanecer virgem. Eu não sei a maneira que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Então, eis aqui o servo do Senhor. Você pode ir dizendo isso já, aí do teu lugar. Tua resposta para Deus, para acabando esse momento. Você que está em casa, você que está aqui. Fecha os seus olhos um pouquinho e se consagra ao Senhor. E para de se esconder através dos teus defeitos. Para de se esconder através do teu passado. Para de se esconder através das tuas feridas. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, somos servos inúteis. Fizemos o que tinha que fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.